E a gente fala agora da primeira geração de estudantes desplugados, ou de um balanço sobre essa primeira geração de estudantes, entre aspas, desplugados, né? Menos distração, mais convivência, mas muita polêmica. Depois de um ano sem celular nas escolas de São Paulo, o que será que funcionou e o que ainda causa tensão nas escolas? O professor e pesquisador George Stein está com a gente para analisar o que deu certo e o que ainda trava na proibição dos celulares nas escolas. O resultado, professor George, foi animador, foi bem mais favorável do que negativo? Boa tarde. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Tomás. Boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui com vocês falando de educação. Numa resposta curta, eu diria sim, o resultado foi mais positivo. E principalmente porque eu acho que a principal medida, o principal impacto que se desejava era impactar esse sequestro da atenção e uma queda de aprendizagem ocasionada pelo uso frequente e desordenado dos celulares. E nesse sentido, existem alguns estudos que apontam que isso de fato aconteceu. Um estudo talvez mais relevante, mais aprofundado, foi feito pela Universidade de Stanford, no Rio de Janeiro, que considerou 196 mil alunos do sexto ao nono ano, cerca de 300 escolas, e eles tiveram uma melhoria de 25% em matemática e 13,5% em português. São medidas específicas, foi um experimento bem focado, mas isso já é um bom sinal. Uau, muito legal. Sim, é um ótimo sinal, né? E acho que até leva um tempo para os alunos se acostumarem, né, a essas novas determinações. Porque eu lembro que o início foi, sim, muito polêmico, foi uma briga, porque daí era aluno que levava escondido, e aí o professor tinha que brigar e tudo mais. Você acha, George, que com o tempo os alunos estão se acostumando e estão entendendo ao passo que eles veem que o rendimento escolar está melhorando? Você acha que é mais fácil para eles aceitarem que escola não é lugar de celular? Com certeza. Essas pesquisas acionaram, essa que eu mencionei, teve uma outra pesquisa que foi feita com a Frente Parlamentar da Educação e uma organização que chama Equidade Info, que foi feita no Brasil inteiro com cerca de 3 mil alunos. Então, de uma maneira geral, 80% dos alunos dizem que estão prestando mais atenção. Mas tem o outro lado que você citou também, né, Mayara, que 44% dos alunos se sentem entediados e 22% ainda estão ansiosos pelo fato de não ter acesso ao celular. E aí tem um movimento de desaprender, melhor ainda, como é que é viver o tempo livre, o intervalo ou a interação na escola sem o celular. E aí as escolas têm um papel fundamental, que se por um lado ela está tirando o celular, principalmente no momento que não tem aula, por outro lado é importante a escola propiciar oportunidade desses alunos aprenderem e vivenciarem mais interação social, mais outras atividades que, por hábito ou por falta de habilidade mesmo, eles estavam acostumados a ficar no celular, né? Então, tem alguns relatos, inclusive, de diretores e vizinhos de escola que o horário do recreio está mais ruidoso. Isso, do ponto de vista extremamente positivo, né? Porque a escola é um lugar de interação, de relacionamento. Então, as escolas estão retomando esse lugar de convívio, de interação, de aprender a se relacionar fisicamente com os pontos prós e contras com seus colegas, professores, enfim, mas que é um reaprendizado tanto para escolas quanto para os alunos. Escutando você falar, professor, sobre esse ruído, né, maior no recreio, até bateu saudade aqui dos tempos de escola, né? Passa um filme na frente da gente, eu lembro exatamente da barulheira que era no pátio, né? Eu estudava numa escola grande na hora do recreio, e às vezes você era um dos últimos a subir, ou sei lá, acabei de subir para a escola, esqueci alguma coisa no pátio, volta, de repente aquele barulho tinha sumido, né? Coisa de 30, 40 segundos desaparece, e aquilo me chamava muito a atenção, como o barulho de repente desaparecia quando todo mundo entrava na sala de aula. Mas você tocou num ponto muito importante, né? Porque às vezes a gente cobra muito das crianças, pô, você não vive sem celular, né? Quando eu tinha a sua idade, não fazia isso, fazia aquilo. Mas quando a gente perde o celular por alguma razão, ou esquece em algum lugar, tá no carro sem o celular, tá numa fila de banco sem o celular, você já fica meio que desesperado, sem saber o que fazer, né? Começa a contar carneirinho ou inventar alguma distração na cabeça. Então, isso com toda a nossa experiência. Imagina uma criança, né, de 12, 13 anos que nunca viveu sem o celular, que já nasceu, né, com o dedinho ali mexendo no celular e no tablet, professor. Não deve ser fácil para eles também, né? Às vezes a gente tem que se colocar no lugar deles também. Com certeza. E aí é importante a gente citar também que essa medida foi extremamente positiva, porque o celular, não o celular em si,
a internet, principalmente alguns aplicativos, eles são desenhados para sequestrar a sua atenção. Quanto mais tempo você ficar lá, melhor. Então, melhor do que nós mesmos, eles conseguem identificar qual o nosso padrão de assistir um filme, de procurar uma página, etc. E eles vão continuamente oferecendo isso, nos tornando, entre aspas, reféns inconscientes desse mecanismo. Então, tinha mesmo que tirar o celular, fazer uma quebra. Mas é importante lembrar que o celular está proibido nas escolas, mas com uma exceção. E a exceção é o uso intencionalmente pedagógico, porque a escola tem que ser um lugar que ensina as crianças a lidar com isso, porque fora da escola elas estão usando o celular. Como você colocou, Tomás, nós adultos também temos nossos hábitos não tão saudáveis de convívio com tela e com celular, né? Então é importante as crianças desenvolverem competência em relação a isso. Eu acho que num primeiro momento é fundamental a gente ter essa quebra, e foi sábio e importante ter essa lei, mas agora é importantíssimo, e inclusive tem lei para isso, né? A BNC Computação é um currículo básico para ensinar as crianças a viverem, entre aspas, nesse mundo digital. É importante que as escolas retomem o uso intencional e pedagógico do celular, porque se a escola não for ensinar as crianças e jovens a usar o celular ou como se comportar no mundo digital, é muito pouco provável que eles aprendam fora da escola. Existe uma lei nacional de currículo básico para que seja desenvolvido. Puxa, que pena, né? Perdemos ali o finalzinho da explicação do professor George Stein. Voltou. Acho que voltou. Tá de volta. Pode complementar, professor. Vocês me perderam aonde? Há 10 segundos. Há 10 segundos. Tá ok. Então, é muito importante que as escolas e professores e escolas de uma maneira geral comecem a oferecer um currículo intencional para desenvolver as crianças no uso correto do mundo digital, das telas, do celular, etc. Porque se não for aprender na escola, eles não vão aprender em lugar nenhum. A grande maioria dos brasileiros vai ser assim. Exatamente. Agora, para a gente terminar, né? O caso de pais que estão ali, deve ser um desafio muito grande, assim como foi também para a escola, mas a escola está mais acostumada com isso. Mas deve ser um desafio muito grande para o pai oferecer opções para os filhos que não sejam o celular em casa, né? Porque, vamos combinar, né, Jorge, Tomás, que é pai aqui, tem hora que o celular é uma babá incrível, né? Uma maravilha, mas quem tem filho tem que saber que você não é só jogar teu filho ali para ser criado por uma tela. O que os pais podem oferecer para os filhos que seja mais atraente ou tão atraente quanto um celular em casa, para que também em casa, como na escola, eles deixem de usar o celular por mais tempo, fiquem menos tempo ali e que possam encontrar outras coisas que não uma tela o tempo todo na frente. Eu vou fazer uma ressalva antes de dar a resposta. O Brasil é muito diverso, então eu estou dando uma resposta que talvez sirva para um nicho de pais e famílias que têm condição de dar isso, e outro tipo de família que trabalha mais de 2 empregos, etc., isso não é tão importante. Mas a solução fundamental e mais importante é presença sempre que for possível dos pais. Está provado que a proximidade, o contato humano e você propiciar interesse e diversão, seja do jeito que for, entender, olhar seus filhos e estar próximo dos seus filhos, isso as crianças vão desenvolvendo um relacionamento, uma proximidade mais com o humano do que o digital, e numa infância bem pequena, isso, bem cedo, né? Porque uma vez que chega na adolescência, isso fica mais difícil. Então, se fosse ter uma recomendação principal, na medida do possível, em todo e qualquer momento, esteja presente você como pessoa, e não deixar a tela tomar conta do mundo do seu filho. Eu sei que em muitas situações isso é muito difícil. Eu conheço gente, interajo com professores e educadores que foram criados com uma babá digital porque os pais não estavam em casa e sofreram os benefícios e malefícios disso, mas é muito importante. Se eu fosse deixar uma mensagem só para pais, eu sou pai de uma adolescente, eu sei que isso também é difícil, mas estejam presentes quando for possível. Legal, conversamos com o professor e pesquisador George Stein sobre esse 1 ano, né? Ele fez um balanço sobre esse 1 ano sem celulares nas escolas. Papo muito proveitoso, professor, muito obrigado. Ótima tarde. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês, para os ouvintes. Muito bom, né? Sempre é bom a gente trazer essa discussão aqui, porque
Eu não sou mãe, né? Mas eu fico imaginando como que deve ser difícil criar seus filhos hoje em dia com essa tecnologia toda. Se é difícil pra gente que é adulto largar o celular, imagina pra quem nasceu com isso, né? Sem dúvida. Lá atrás, no comecinho, quando o meu mais velho nasceu, eu usava ainda aquele DVD portátil, né? Principalmente para conseguir almoçar, jantar, quando a gente saía e o moleque não parava quieto. Depois veio o tablet e depois o celular. Agora